Olá, muito boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos à aula inaugural do Programa de Pós-Graduação em Economia da Unicinos. É uma satisfação poder realizar esse evento com a participação de todos, então, boa tarde aos nossos alunos, egressos, professores e comunidade acadêmica de uma forma geral. Eu gostaria de, então, desde já agradecer a presença do professor Giacomo Balbinotto Neto. O professor Giacomo é professor associado do Programa de Pós-Graduação em Economia da URGS e também pesquisador do Instituto de Avaliação de Tecnologias em Saúde, o IATS, da URGS. É um professor muito renomado na área de economia da saúde, especialmente farmacoeconomia, recebeu diversos prêmios e muito reconhecido nessa área. É uma grande satisfação para a gente poder contar com a participação do professor Giacomo, que vem falar, então, do impacto da pandemia, né, tanto do ponto de vista macro, micro, quanto em termos de políticas públicas. Eu gostaria de, então, desde já, agradecer a participação de todos, dizer que a gente vai organizar os trabalhos de forma a possibilitar a fala do professor Giacomo por 40 a 45 minutos e, em seguida, nós abrimos para as perguntas, né? Vocês todos podem participar pelo bate-papo de perguntas e respostas. Ao final da fala do professor Giacomo, então, abriremos para os questionamentos, né, seguindo com os trabalhos até às 14 horas. Então, muito obrigada a todos, mais uma vez, Giacomo, muito obrigada, e, por favor, uma satisfação poder tê-lo conosco. Só precisa ativar seu microfone, professor. Isso. Deu. Ok? Ok. Então tá. Então, obrigado, Luciano, né, em teu nome, das outras professoras. Enfim, é o programa de pós-graduação em economia da Unicinos. É um prazer aqui estar colaborando com vocês, né, nessa área que é nova, né, que a gente chama de economia da saúde. Então, a ideia aqui que eu tenho de falar sobre a economia, né, da Covid, né, que foi um programa, né, de pesquisas que entrou para nós, economistas, aí desde março, e tem causado assim, uma série de problemas, abrindo também uma série de agendas de pesquisa. Então, eu vou dividir a minha fala, basicamente, em 4 pontos que estão sendo colocados. Né, da economia da Covid, dos seus aspectos macroeconômicos, seus aspectos microeconômicos, vou falar os seus aspectos históricos também, que têm contribuído para o entendimento da Covid e seus aspectos econômicos, e também, o que talvez seja mais importante, a avaliação de políticas públicas que a gente tem. Bom, com relação aos aspectos macroeconômicos, nessa parte introdutória, né, nós temos diversas questões que possam ser colocadas, né? Em termos de política fiscais, o que está sendo feito, eventualmente, para minorar os aspectos econômicos com relação aos mais atingidos, a população mais vulnerável, nas políticas públicas de gastos, no caso de transferências de recursos, né, através dos programas de transferência de renda, como o Corona Voucher, transferência de renda, né, do governo Bolsonaro, políticas monetárias e creditícias que têm sido feitas com redução da taxa de juros e principalmente com relação à disponibilização de crédito, linhas de crédito de curto prazo para as empresas, e o que tem afetado outras questões aí como desemprego, comportamento do PIB, né, e efeitos da economia em geral. Do ponto de vista microeconômico, o que a gente tem analisado, eu vou falar isso mais adiante, com questões de um conceito que é bastante conhecido de todos nós, que é o conceito de externalidades. Esse conceito ele vai ser fundamental para entendermos as políticas, né, de lockdown, de contenção, enfim, né, de criação de vacinas e também de incentivos que são dados. Os aspectos históricos têm sido surgidos recentemente também, têm nos ajudado a basear, né, o que fazer numa situação dessas, que é uma situação inusitada, episódica, né, mas um grande evento que a gente tem comparado
né, seria a grande pandemia de 1918, que, em termos sanitários, nós podemos, né, comparar com o evento econômico da grande crise de 1929. Foram dois fatos marcantes, né, porque a gente pode aprender com esses trabalhos, né, e o que tem sido feito aí, resgatando, né, estudos, eventos, políticas que foram adotados. E, por fim, né, eu vou comentar também as políticas públicas, né, que são baseadas em evidências, a necessidade de políticas públicas baseadas em evidências, com relação ao lockdown, o efeito das políticas fiscais e monetárias, para tentar minorar esses aspectos. Bom, um dos aspectos fundamentais que a gente possa comentar com relação ao choque, né, da Covid, né, da Covid-19, nós tivemos aí para a economia, a partir de março, né, desse ano, né, fevereiro, se a gente colocar o caso da China, diversos choques, né, porque a economia sofreu um choque, né, médico e sanitário devido à pandemia que se instaurou inicialmente na China, mas depois se espalhou principalmente na Itália, né, e Irã, depois vários países da Europa, Estados Unidos e finalmente aí chegando ao caso do Brasil. Os impactos econômicos das medidas de contenção, de lockdown que foi feito com interrupção, né, de fechamento, né, da atividade econômica, proibição de atividades econômicas, né, um choque realmente de expectativas que nós tivemos, né, como que vai ser essa recuperação, como que ela tem sido, qual é os efeitos nessa economia sobre o consumo, investimento e emprego, né? Isso gera um ambiente de grande incerteza do ponto de vista econômico, né, que isso se reflete aí no nível de investimento, e também na incerteza no mercado financeiro. A gente teve uma queda significativa da Bolsa de Valores, sendo alguns setores, né, como o setor hoteleiro, setor de aviação, setor de serviços, fortemente, né, afetados, né, e perdas aí significativas com relação à renda, aumento do desemprego, redução da receita das empresas, redução interrupção de cadeias produtivas. Então, nós tivemos nessa Covid diversos choques na economia. Eu digo, nós economistas vamos ter uma agenda de pesquisa pelos próximos 10 a 15 anos muito grande para entender o efeito, né, desses eventos catastróficos que a gente tem, que a gente vai passar, não vai ser o primeiro, né? Nós tivemos aí o caso da gripe aviária, a gripe espanhola de 1918, então são eventos que ocorreram e que nós economistas aqui devemos estar preparados, né, para entender o que fazer, como agir, né? E esses impactos aí são amplos, né, que a gente tem no mercado de trabalho, na cadeia produtiva, no mercado financeiro, afeta, né, as finanças públicas, enfim, né, política monetária. Bom, o que a gente tem, então, começando dos aspectos macroeconômicos que a gente viu, os efeitos, né? Acho que isso não é novidade para nenhum de nós que está assistindo aqui, ou outros que venham assistir futuramente aí, são os impactos significativos de curto prazo sobre a atividade econômica, né? Nós temos aí os dados do relatório Focus, que previa uma queda de 6,5%, né, para esse ano. Agora está diminuindo um pouco mais, mas tem, né, diversas consultorias nacionais, internacionais, né, como o Banco Itaú, por exemplo, que previu uma queda de 9,7%, o IPEA 0,6%, né, o FMI 9,1%, enfim, tu tem uma queda de nível de atividade para esse ano bastante significativa. Deve estar sendo estimado entre 5,5%, né, a 7%, 8%, né, só no final do ano, ou início do ano que vem, que nós vamos ter esses dados aqui. Então, nós temos essas implicações muito grandes do nível de atividade econômica, principalmente pelo que? Causado por uma série de razões. Uma é o custo, né, de falências das empresas, né, ou seja, deixaram de produzir, uma desorganização do nível de atividade econômica, né, uma perda que a gente chama de um capital organizacional
que isso vai dificultar a retomada da economia, talvez nesse segundo semestre ou início do próximo ano, né? Uma esterese do emprego, por exemplo, né? Que as pessoas ficaram desempregadas, vão perdendo o seu capital humano, o interesse, enfim. Destruição de cadeias produtivas, redução na renda, aumento do déficit público, né? Então, tem uma série de fatores que reduzem, né, a atividade econômica também, estão reduzindo o número de pessoas que estão engajadas na atividade produtiva e as suas horas trabalhadas. A partir daí também, né, que a gente pode falar dos aspectos macroeconômicos, talvez para um futuro, né, como que vai se dando a forma, né, dessa recuperação. Então, a gente, com esses dados, né, do ponto de vista macroeconômico, a gente já tem visto uma série de alternativas que as economias estão recuperando, né, o que a gente chama de forma em V, forma em U, forma da Nike, né? Então, tem visto assim, experiências, por exemplo, como a economia norte-americana, a economia chinesa, tem uma recuperação na forma de V. Houve uma queda abrupta do nível de atividade econômica, mas a recuperação foi bastante rápida. Por que isso está ocorrendo? Depende dos aspectos institucionais de cada economia. Então, a economia ela sofre uma queda abrupta por um breve período, seguindo de uma forte, né, retomada do nível de atividade econômica. No caso brasileiro, né, o que a gente possa esperar é uma recuperação, né, que a gente chama uma recuperação em U, né, devido a que essa recuperação ela vai ser longa, né, ainda com uma alta capacidade ociosa, o PIB vai continuar baixo, né, devido a que é um baixo nível de investimento, gastos públicos baixos, que eles estão sendo alocados basicamente, né, no setor de saúde, que é o setor prioritário, com custo bastante elevado em termos de desemprego, hospitalizações, né? E isso também, o nosso ambiente econômico também não favorece a recuperação, né? A gente tem os dados referentes, por exemplo, ao Doing Business, que mostram que o Brasil é um país hostil, né, à abertura, ao fechamento, realocação de empresas. E nós estamos necessitando, ainda sendo discutido no Congresso esse ano, uma série de reformas que conseguissem destravar, né, a reforma tributária, a reforma da Previdência, a reforma política, a reforma administrativa, e ainda, né, passando por um período pré-eleitoral, onde que essa agenda ela fica postergada para um segundo momento, que dificulta, né, a revisão das expectativas que tem uma possível retomada do nível de atividade econômica. Então, elas estão sendo, se essas medidas forem tomadas, talvez criasse um ambiente macroeconômico mais favorável que levasse a retomada mais rápida, né? Mas o que a gente tem visto aqui, o que tem a previsão, que a economia brasileira realmente ela vai encolher esse ano, né, numa faixa de 5,5% a 8% a 9%, segundo algumas estimativas. Eu não acho que vai ser tão elevada, vai ficar na faixa de 5,5% a 6%, mas os dados vão colocar, mas o mercado de trabalho ainda vai se ressentir muito devido às atividades, né, da economia que vagas desapareceram, criar novas empresas, organizar-se essas instituições, essas empresas, é algo que demora, leva tempo, né, em termos até de contratar, enfim, leva tempo, e isso vai se refletir no mercado de trabalho, que vamos persistir com uma taxa elevada de desemprego, né, a duração do desemprego provavelmente também vai aumentar, e talvez essas são as medidas, né, que deveriam ser tomadas aí, tanto no mercado formal, que nós temos o seguro-desemprego, mas já está se esgotando, ou outras medidas aí compensatórias que a gente possa ter. Nesse caso, do ponto de vista macroeconômico, nós também estamos implementando
né, algumas condições favoráveis, né, para a saída da crise. Tu tem mercado de trabalho, questão da flexibilização, a redução dos custos, talvez a extensão do Corona Voucher, né, no valor de R$300, pelo menos até o final do ano, né? Como é que eu falei, estamos implementando uma reforma trabalhista, reforma da Previdência, uma revisão do Pacto Federativo, né? Um fortalecimento de agências reguladoras aí que possibilitem a atração de investimentos externos, né? E que dê segurança jurídica, né? Enfim, eu acho que tem condições de retomar. Do ponto de vista econômico, o Brasil vai sair fortalecido dessa crise, fortalecido institucionalmente, mas vai sair bastante machucado, principalmente com a questão referente à questão do desemprego, né? Vai ser um período com desemprego elevado, com duração do desemprego elevado e ainda, né, uma reorganização. Então, os efeitos, né, que a gente observou aí na economia brasileira, do ponto de vista macroeconômico, né, eles vão ser melhor observados agora a partir aí do segundo semestre de 2020, né? O que já temos aqui líquido e certo é uma queda significativa do nível de atividade econômica, né? O impacto se mostrou mais nítido, né? Em alguns setores, principalmente no setor do comércio e indústria, né? O setor agrícola reagiu muito bom, que nos salvou de uma queda ainda maior, né? Eu acho que vai ser um motor que vai nos levar, principalmente pelo setor de agronegócios, com exportação de carne, soja, enfim, né, pela demanda que está ocorrendo na China, né, uma demanda muito grande, né, e o Brasil um grande fornecedor aqui. Deixa eu ver, então, eu acho que esses são os aspectos, né, que a gente possa falar da macroeconomia da Covid, né? Então, ela afetou aí o mercado de bens e serviços de maneira significativa. O mercado de trabalho foi o que mais foi afetado com relação ao desemprego. Redução das cadeias, destruição de algumas cadeias produtivas locais e internacionais. Afetou o mercado financeiro, afetou principalmente aí o déficit público, deve estar chegando a 100%. E as questões referentes ao teto de gastos também, né? E gerou queda, né, no nível de produto, emprego, renda, né, no valor dos ativos, né, interrompendo cadeias produtivas e reduziu, né, o fluxo de comércio externo. Do ponto de vista assim, macroeconômico, aqui, do ponto de vista teórico, né, que a gente está num programa de pós-graduação, a gente tem algumas inovações, né? Logo em março, nós vimos também uma interação que existe, né? Aquelas curvas, né? Com relação ao impacto do lockdown e sobre o nível de atividade econômica, né? Quanto mais implementado for esse lockdown, esse fechamento na economia, maior o nível de atividade econômica. Então, tinha aquelas duplas. E nós tivemos aí, né, diversos trabalhos incorporando, né, aos modelos macroeconômicos tradicionais, o modelo neoclássico, o modelo de novos keynesianos, o modelo de equilíbrio geral computável, né, os aspectos referentes à economia da saúde, modelo epidemiológico, chamado modelo CIR, né, que é o modelo epidemiológico básico, que se refere à questão dos infectados, suscetíveis, infectados e recuperados, que passa a fazer parte também dos aspectos macroeconômicos, né? Então, o que a gente viu foi a integração desses modelos macroeconômicos tradicionais com modelos epidemiológicos que vêm da epidemiologia, né, da epidemiologia econômica, que é também algo bastante recente. Tem alguns trabalhos do Thomas Philipson que tratam dessa questão da chamada epidemiologia econômica aqui. E o que tem sendo visto nesses modelos, né, é a incorporação desses modelos, né, que se constitui
para nós economistas, principalmente a nível de pós-graduação, uma agenda de pesquisa vendo como integrar esses modelos epidemiológicos a modelos econômicos tradicionais que a gente vê. Então, tem alguns trabalhos do Eschenbaum, Rabelo, né, um trabalho do Acemoglu e outros que têm trabalhado, têm colocado nesse trabalho, né, nessas questões. Então, tem esses modelos epidemiológicos tipo C, né, suscetíveis a infectados e recuperados, né? Tu tem um ferramental macro para interpretar esse choque de oferta, e aí talvez a gente venha principalmente do Real Business Cycles, né? Tu tem exercícios empíricos, né, olhando para outras epidemias, para outros efeitos que a gente possa ter, e tu vai ter, né, estudos aí, onde tem uma quantidade muito grande, principalmente no site do NBR, National Bureau of Economic Research, do ISA, tem trabalhado, que tem usado aí modelos neoclássicos, novos keynesianos, né, de economia computacional, né? O que a gente tem visto também é o efeito de diversos países, como que eles têm reagido às políticas públicas, né, de fechamento, de lockdown, de diversas estratégias, né, para lidar com essas questões, e os efeitos vão ser colocados. Então, economias que adotaram outras estratégias, né, como a economia chinesa, de um fechamento radical por um curto período de tempo, as estratégias que eu chamo de estratégia asiática, né, da Coreia do Sul, de testa, outras de fechamento, né, da economia, como França, Itália e Espanha, né, que se saíram melhor, né, que no caso da economia brasileira. Né, digamos assim, no caso da economia brasileira, a estratégia foi talvez o pior dos mundos possíveis, ou seja, nós não testamos, a estratégia foi uma estratégia assim, descentralizada, ou seja, cada estado fazia de uma maneira que achava melhor, cada município fazia que achava melhor, e não tivemos uma orientação a nível nacional, né, talvez como tenha sido feito na China, na Coreia, na Itália, em outros países, né, no próprios Estados Unidos, né, essas políticas ficaram a cargo dos entes estaduais ou entes municipais, e os efeitos que a gente tem visto em termos de recuperação tem sido colocado. Então, o que a gente viu, né, a pandemia ela piorou em muitos países, né, essa queda foi sincronizada e profunda, né, houve uma queda significativa no consumo e investimento, afetou principalmente o mercado de trabalho, né, e também uma contração significativa. Então, o maior foco também de políticas públicas aqui, que a gente possa ver do ponto de vista macroeconômico, né, fechando essa parte, nós tivemos custos significativos, né, custos de falência de empresas, que isso, como eu falei, dificulta a recuperação. Então, as políticas fiscais e monetárias, mas principalmente monetárias, buscavam fornecer crédito, né, de curto prazo para as empresas, a fim de que, qual era a ideia básica, né? Que não se reduzisse o PIB potencial, né? Nós aumentaríamos a capacidade ociosa, mas as empresas continuariam vivas, né? Continuariam numa letargia, mas não desapareceriam. Por quê? Porque formar uma outra empresa, criar uma outra empresa, o custo, né, de recuperação vai ser muito elevado. Então, tivemos aí destruição de cadeias produtivas, redução na renda, redução do PIB, um aumento significativo do desemprego, né, um aumento significativo do déficit público, uma redução no comércio exterior, no grau de mobilidade, na redução das horas trabalhadas, na redução do nível de emprego. Então, os efeitos macroeconômicos eles foram significativos. Bom, passando do ponto de vista microeconômico, né, o que a gente possa ver, o que pode nos ajudar
é o conceito aí que é fundamental, que a gente vem da microeconomia, que é de externalidade. Então, esse conceito ele vai justificar a adoção, né, de um lockdown, de um fechamento, de um isolamento social, de um distanciamento social. Então, por que as externalidades elas podem ser definidas como eventos no qual a ação, né, de uma pessoa ela impõe custos sobre a outra. E isso mostra, né, a ideia por que a vacina ela é considerada aí um bem público, ela deve ser fornecida, né, por um governo. Os esforços que o governo tem feito, através também da iniciativa privada, incentivo. Porque o fato, por exemplo, que o Giacomo esteja vacinado contra a Covid ou com uma outra doença transmissível, afeta o seu bem-estar. Eu não vou ficar doente, eu não vou contrair aquela doença, mas à medida em que eu não esteja com aquela doença, eu também não vou transmitir essa doença. Então, o benefício social ele é muito maior, né? O benefício social é muito maior que o benefício privado. Então, quando tem essa ideia de custos sociais e benefícios privados, o incentivo a fornecer esse bem, né, essa vacina em termos públicos, ela aumenta significativamente. Então, tem essas questões, esses conceitos, vão nos ajudar a entender o que chama assim, os aspectos microeconômicos, né, da pandemia, né, o papel do governo, o papel das políticas, né, assim, para mim pode ser ruim colocar, mas o fato de eu estar saindo na rua, ou não contaminando, ou não usando máscara de uma maneira adequada, quando eu entro em contato com uma determinada aglomeração, faz com que eu transmita. Então, essa é a lógica, né, que está por trás dessas políticas que são adotadas, né, do ponto de vista microeconômico e por que essas vacinas vão ser fornecidas. Tem toda uma área também de doenças contagiosas aqui, né, na gripe comum, que a gente possa ser analisado aqui, se chama economia, né, da prevenção. Quem estuda isso em economia da saúde é um investimento que possa ser colocado, e é uma área também de pesquisa, né, que se chama economia da vacina. Por que algumas vacinas são desenvolvidas para algumas doenças infecciosas e outras não? Vai depender realmente do grau de contágio. Então, as doenças aí contagiosas e seu controle é um exemplo clássico, né, que a gente vê de externalidade no setor saúde. E as vacinas, então, elas vão ver como uma externalidade do setor econômico. Então, outro ponto, né, que a gente possa colocar em termos de políticas públicas. E aqui talvez uma meia-culpa, né, de nós economistas. O que a gente tem visto é muito pouco uso de um novo instrumental de análise econômicas, né? O que tem assim, o que está faltando, tem diversas políticas que foram adotadas, né? Políticas fiscais que a gente tem visto aqui, principalmente de transferência de renda, políticas monetárias com redução da taxa de juros, políticas creditícias, abrindo linhas de crédito para empresas, né, principalmente do BNDES. No caso do Brasil, a gente teve dificuldades, né, o crédito estava disponível, mas não chegava às empresas, o uso tem sido colocado, mas o Banco Central fez, digamos, a sua parte, regulamentou, agiu muito rápido, né? A parte de segurança social, através do Corona Voucher também, implementar um programa dessa magnitude para quase 40 milhões de pessoas em torno ali de 2 meses, começou a ser implementado, né, que afetou significativamente, né, essas pessoas que estavam vulneráveis, né? A gente soube aí, houve problemas, mas é normal num programa desse aqui, estão sendo corrigidos, né? E principalmente aí medidas de mercado de trabalho, com flexibilização das normas trabalhistas no curto prazo e programa de transferência de renda. Então foram feitas, né, as estratégias aí de combate ao coronavírus foram bastante comuns.
O que está sendo, talvez pudesse ser melhor avaliado, se essas políticas, né, de lockdown elas têm funcionado adequadamente. Né? O que tem sido feito, que a única opção era fechar a economia, fazer o lockdown. Tem alguns trabalhos, né, de um colega nosso da FURB, o Cristiano Oliveira, que tem desenvolvido diversos trabalhos aí que tem questionado, desculpe, essas questões realmente se tem funcionado, se tem tido efeito. Então, essa questão que a gente vai colocar aqui é políticas públicas baseadas em evidência. Então, a gente teria uma ideia que o lockdown realmente funciona e os resultados ainda preliminares, né, do Cristiano, que os efeitos, né, eles estão ficando aquém do esperado. Eles causaram realmente grande impacto na atividade econômica, com uma queda significativa em diversos setores, mas os efeitos que causaram, né, com relação à disseminação dessa doença, a sua infecção, tem sido bastante, mesmo que não tivesse o lockdown, por exemplo, esses efeitos seriam o que estão aí, né? Então, eu acho que essa questão, né, que possam ser colocadas aí de avaliação de custo-benefício vai abrir um campo muito grande, né, para nós economistas. Outra questão em termos de políticas públicas, como que a gente combate uma pandemia desse tipo? Né? Não existe uma única forma. Né? Então, o que a gente viu tem o que a gente pode chamar uma estratégia de combate à Covid, em termos de políticas públicas em saúde, foi uma estratégia chinesa, né, que a gente pode chamar de quarentena forçada, ou seja, foi gerado uma cooperação forçada, um aumento rápido, né, do sistema de saúde, né, que a gente viu que em questão de semanas, né, ou dias eram criados hospitais de campanha para 2, 3, 4, 5 mil pessoas, né, com alto custo social e econômico aqui, e o sistema de saúde ampliando, né, com o número, né, que a gente viu de respiradores, enfim, tentando lidar, mas o efeito disso foi uma recuperação rápida. E teve outro efeito que a gente pode chamar uma estratégia, né, que foram adotadas por 2 países, principalmente, a Coreia do Sul e a Alemanha, que é traçar, né, testar e tratar. Então, tu tem um número mais acurado aí de pessoas, né, de pacientes que estão infectados, tu tem uma melhor estimativa, né, dos casos fatais, reduz os rumores e mitos daquilo que está funcionando ou não. Ela gera um reduzido impacto social e econômico em termos de desemprego, redução das cadeias produtivas, né? Tu tem uma cooperação, né, com relação aos testes, e os impactos econômicos também foram bastante significativos. Tu tem a coisa da Itália e Espanha, pode chamar uma estratégia latina, né, Itália, Espanha e França, que é uma cooperação forçada aí, por lei, né? Tu mantém ainda o teu nível de atividade econômica, tu recebe um choque, mas a economia se recupera rapidamente. É a estratégia que eu digo assim, dos piores dos mundos, no caso do Brasil, que não testou, não fez, né, hospitais de campanha, eventualmente em alguns lugares, como Rio de Janeiro e São Paulo, né, mas não foram utilizados com uma estratégia descentralizada, né, digamos que não tem uma orientação a nível nacional, isso foi decisão do STF, enfim, dando poderes aos governadores, né, mas tu não tinha uma política a nível nacional ou a nível estadual. Cada prefeito adotava, fechava, fazia alguma coisa com pouca coordenação do ponto de vista econômico. Então, assim, nós, como economistas, nós vamos ter uma agenda de pesquisas muito grande, né, nessa área de economia da saúde. E, por fim, chegando quase ao limite do meu tempo, quase 40 minutos, o que a gente também tem visto, uma série de trabalhos históricos que estão surgindo, né, ou surgiram recentemente. O principal, que logo saiu no início de março,
foi um trabalho do Roberto Barro, né, referente à gripe espanhola de 1918, né, que persistiu até 1920. Só um parênteses, essa gripe, né, ela é chamada de gripe espanhola, mas na realidade ela não surge na Espanha, ela surge no interior dos Estados Unidos, nos acantonamentos que estavam sendo feitos, né, para mandar tropas americanas, né, para a Europa no final da Segunda Guerra Mundial. E essa pandemia que surge nos Estados Unidos, ela se espalha depois para a Europa. Por que ela se chama de gripe espanhola? Porque os outros países, né, Inglaterra, França, a própria Alemanha, não divulgavam os dados com relação à pandemia, não tinha uma transparência com relação a esses dados considerados estratégicos. E o único país que divulgava os dados era a Espanha. Então, né, se divulgou, ficou, né, como gripe espanhola, mas na realidade ela não surge na Espanha, não tem origem na Espanha, e tem origem, né, no interior dos Estados Unidos, nos acantonamentos, né, do exército americano, que foi realmente um efeito, né, então, esses estudos históricos também vão nos ajudar a entender ou a modular algumas políticas públicas, né, que deram origem a essa pandemia, né, como o transporte de tropas, uma alta movimentação entre os países no final da Primeira Guerra Mundial. E tu tem, né, a gente pode chamar esses eventos chamados macroeconomia de eventos raros, né? E o que se tem também, tu tem alguns estudos de casos, né, de políticas que fizeram lockdown, por exemplo, no caso desse estudo do Barro, ele comparou duas cidades, né, Filadélfia, né, e Santo Luís, que adotaram políticas de fechamento de lockdown diferentes, e os casos tiveram. Há um estudo também referente ao Brasil, publicado no NBR, do Aldo Musacchio, referentes ao caso da pandemia em 1918, por caso de São Paulo. Então, tem vários trabalhos aí, vários impactos do ponto de vista macroeconômico, uma agenda de pesquisa, né? Para quem estiver nos assistindo, aí, alunos de pós-graduação, então, tem uma agenda de pesquisa muito grande para entender, talvez, né, o efeito macroeconômico mais importante, que talvez venha a ser da primeira metade aí do século XXI, né, que é essa pandemia, né, um efeito marcante sobre a economia. E nós temos diversos aspectos, né, os seus impactos macroeconômicos, os impactos microeconômicos, os seus impactos de avaliação de políticas públicas, né, e estudos históricos comparativos que podem surgir entre o que foi feito em 1918, né, o que foi feito, né, em 2020, o que funcionou, o que não funcionou, enfim, né, nós temos aí as comparações, né, dos vários países, das várias estratégias, que isso pode nos ajudar, o que deve ser feito, né, algo como que foi feito na China, algo como que foi feito na Alemanha e Coreia, né, algo como que foi feito na Suécia, não fazer nada, enfim, né, e o outro ponto que eu digo, talvez nós tenhamos inovações do ponto de vista macroeconômico, é a integração desses modelos macroeconômicos tradicionais com modelos epidemiológicos como o modelo C, né? Então, quem pegar os dados lá do NBR vai ver alguns trabalhos, né, do Daron Acemoglu, do Eichenbaum e outros, né, que estão procurando fazer esses trabalhos, né, e, ao mesmo tempo, estimar, através de parametrizações, os efeitos que a gente possa ter. Então, acho que eu fiquei do meu tempo, né, são em torno de 40, 41 minutos, né, a gente pode abrir o debate, se tiver alguma pergunta, algum tópico, né, mas o que eu digo assim, o que a gente pode dizer, finalizando, né, pode dizer assim que economia da saúde importa, é um campo de pesquisas
que está sendo progressivo do ponto de vista teórico, no sentido que vai permitir o desenvolvimento de novos instrumentos, né, uma integração, como que eu falo, de tópicos de economia da saúde, com tópicos, né, na área farmacêutica, na área médica, principalmente com relação aos modelos epidemiológicos, né? Do ponto de vista microeconômico também, a avaliação de políticas ou desenvolvimento de outros instrumentos que possa ser feito, e também, né, eu acho que talvez o ponto vai ser a análise, né, de políticas públicas baseadas em evidências, da quantidade de dados que vão surgir aí, que a gente tem com relação, por exemplo, a PNAD de Covid, os gastos hospitalares, o custo dessas políticas que foram feitas, né? O desenvolvimento de vacinas ou políticas públicas que aumentem, né, ou fortaleçam a vigilância sanitária, enfim, né, o que a gente vai ver é um crescimento muito grande, né, do interesse na área de economia da saúde e o crescimento, né, dessa área enquanto atividade econômica, né, principalmente aí caso de hospitais, da indústria farmacêutica, da formação de recursos humanos, e aqui eu destaco principalmente os economistas da saúde, que eu acho que é uma área que vai ser demandada tanto, né, pelo setor público como pelo setor privado, né, do estabelecimento aí de preços, de avaliação de políticas. Então, eu agradeço mais uma vez a atenção de vocês, quem está nos assistindo ao vivo agora, quem não vai nos assistir futuramente. Agradecer a Luciana, né, e a todos aos convites ao programa de pós-graduação em Economia da Unicinos. Agradeço aqui também o Vinícius, que sem ele, sem a ajuda aqui da informática, estaria bastante difícil a fazer. E fico à disposição para alguma pergunta, algum questionamento que se faça pertinente, necessário nesse momento agora. Luciana, Vinícius. Professor Giacomo, eles não vão me escutar, mas eu coloquei uma pergunta ali para você. Tá. A respeito de como tu percebes o impacto da pandemia para o Sistema Único de Saúde, né, num contexto que o sistema já vinha sobrecarregado, a perspectiva, né, dos custos de assistência à saúde crescentes. Então, como que daqui para frente você percebe, né, que o SUS vai precisar se readequar, ou enfim, né, os impactos que a pandemia trazem para o sistema público? Uhum. Não, ótima pergunta, Luciano. Essa é uma questão que vai ser fundamental em dois aspectos. Um, vai ser necessário, digamos, da própria reforma fiscal. Ou seja, a gente viu que aqueles setores, né, que a gente estuda, onde que o governo deve atuar, né? Então, questão de segurança externa, questão de saúde, educação, segurança pública. Então, essa questão, né, de pandemias, por exemplo, que colocou, e essa não vai ser a primeira, nós tivemos outras questões, né, com questão de gripe, meningite nos anos 70, que exige, né, medidas de grande impacto, né, no Sistema Único de Saúde, né, no sistema tanto hospitalar como de vigilância sanitária também, e os impactos vão ser marcantes. Eu acho que tem diversas coisas. É a questão do financiamento, que vai ser realmente readequado, que a questão da saúde ela passou a ser prioritária. Eu acho que a população brasileira, com essa pandemia, se deu conta que saúde importa, saúde tem um impacto fundamental na economia da saúde, na economia como um todo, né? Sem saúde nós não podemos trabalhar. Então a questão do financiamento do Sistema Único de Saúde ela vai ser fundamental.
O outro ponto é que o que tem que ser avaliado realmente são as políticas públicas que funcionam. Nesse caso, políticas públicas baseadas em evidências. E aí a gente possa ver o caso, por exemplo, que tem sido colocado, tem sido discutido, não vou entrar aqui no mérito, por exemplo, da cloroquina, de outros medicamentos que têm sido colocados, né? Se funciona ou não funciona. Até o momento nós temos as evidências aí que não tem funcionado adequadamente, não tem feito o efeito que era esperado. Mas o ponto fundamental é que essas análises de custo-benefício, custo-efetividade para um sistema único de saúde, elas vão ser fundamentais, né? Então, o sistema único de saúde ele vai se readequar para incorporar essas novas metodologias de avaliação de políticas públicas em saúde, né, um fortalecimento, né, dessa área aqui, e outras questões que vão ser colocadas também com o Sistema Único de Saúde, né, a adequação, por exemplo, né, no que a gente chama do tamanho ótimo de hospitais. Né? Se a gente for, hoje em dia, assim, os hospitais, eles são muitas vezes dirigidos por médicos e tal, mas qual é o tamanho ótimo de um hospital? Tem que ter 10, 15, 20, 50 leitos. A questão, né, de hospitais regionais, a questão dos gateways, ou seja, de acesso. Então, são questões que vão ser fortalecidas aí, significativamente, com uma readequação de instrumentos. Vai ser a questão do financiamento, que aqui nesse momento vai exigir recursos significativos, como está surgindo, e um financiamento, que eu digo, um financiamento sustentável, né? Ou seja, o governo federal não pode incorrer em déficits sistemáticos financiando a saúde. Então, ele vai ter que ser uma nova forma de financiamento, e esse gasto tem que ser um gasto de uma maneira eficiente. E aí que entra nós, economistas, né, avaliando, né, em termos de custo-benefício, aquilo que funciona, o que não funciona, que possa ser colocado. Há outros instrumentos também que podem ser colocados, que são recentes, que a gente chama análise de impacto orçamentário, né? Nós vamos introduzir, por exemplo, um novo medicamento, né, um novo procedimento. Qual é o impacto que isso vai ter com relação ao orçamento público, assim, ou seja, quanto que os impostos vão ter que ser aumentados, ou quanto que nós vamos ter que tirar de um setor para colocar no outro, para colocar. Então, são questões assim, fundamentais, né, que o Sistema Único de Saúde, pelo menos, né, até o momento, ele não entrou em colapso, como se esperava, né, e tem atendido, né, as UTIs, elas têm operado no limite, mas não com uma sobrecarga em todo o Brasil. Por exemplo, casos críticos como Rio de Janeiro, São Paulo, têm operado no seu limite. Nós tivemos lá problemas em Manaus, acho que no Ceará. Aqui no Rio Grande do Sul, nós estamos operando, né, quase no limite, mas aquela previsão de caos que se esperava não sendo colocado. Mas eu acho que essa questão do Sistema Único de Saúde ele vai ser importante, mas principalmente aí o sistema, né, que não estaria bem no SUS, mas o sistema que a gente chama de economia da prevenção, ou seja, saneamento básico vai ser fundamental, programa de vacinação para a primeira, para a infância, né, a educação na saúde, a questão também que a gente chama aí da obesidade, de outros fatores, né, o cuidado com a farmácia popular também, com relação às doenças crônicas não transmissíveis. A população está envelhecendo, né? Então, tu vai ter uma demanda muito grande do Sistema Único de Saúde com relação à internação, com relação a medicamentos. Então, está finalizando essa transição demográfica, né? A população brasileira está ficando velha, o Rio Grande do Sul é um caso disso aqui. Então, as demandas que vão ser feitas sobre o Sistema Único de Saúde vão ser colocadas. Mas eu digo assim, não fortalecimento só ao SUS, mas também fortalecimento do marco regulatório, né, com relação à previdência privada também, né? A gente tem
A Luciana também trabalhou isso aqui há algum tempo atrás, problema de seleção diversa, moral hazard, o fortalecimento, né, desse sistema que, se ele colapsar esse sistema privado, toda essa população que se faz parte do sistema privado de saúde migraria para o SUS. E aí sim a situação de saúde seria bastante grave. Mas o ponto, né, para um estudante de pós-graduação, que a gente possa colocar, realmente assim, são duas questões. Uma, a questão de finanças públicas que se coloca das fontes de financiamento, o uso da alocação, aonde que vai ser prioritário dessas questões, e também o do sistema complementar, como o sistema privado de saúde, os planos de saúde, a regulamentação, e, por fim, né, como que se dá a incorporação desses novos medicamentos que possam ser caros, aí, de novos equipamentos, novos tratamentos, que vai ser colocado. É realmente um grande desafio, né, que a gente tem, né, em termos de avaliação, é um campo, como eu falei, de pesquisas muito grande para quem está entrando na pós-graduação, é um campo de pesquisas enorme, do ponto de vista teórico, do ponto de vista prático, e que ele faz diferença nas nossas vidas. Então, saúde, na realidade, aquilo que você descobrir vai impactar em políticas públicas, né? Bom, é isso. Obrigada, Giacomo. Eu vou ler, eu vou lhe passar mais as últimas 3 perguntas que nós temos, para que você possa responder. Temos mais alguns minutinhos ainda. Então, professor André Azevedo pergunta, há um debate sobre qual seria a forma mais adequada de se combater a epidemia do coronavírus, né? Há aqueles que defendem o isolamento horizontal, enquanto outros defendem o isolamento vertical, né, que implica em manter as pessoas dos grupos de risco, idosos, diabéticos, hipertensos isolados. Então, o professor pergunta qual seria a sua percepção, tá? Temos ainda a professora Janaína Ruffoni, que pergunta o que poderia ser adotado como política no Brasil a partir de agora para reduzir as curvas de contágio e se evitar uma segunda onda de contaminações até que se consiga a vacina, né? E, por fim, mais um participante que pergunta, né, a respeito das informações que têm circulado sobre a pandemia, de que não estaríamos diagnosticando em torno de 100 mil novos casos de câncer no Brasil, doença que a cada ano aumenta o número de casos e alguns custos ao SUS, né? Nesse momento de recursos escassos, né, até pela redução da atividade econômica, de onde poderíamos ser apresentados novos recursos para o SUS, tá? Temos, por final, mais uma pergunta de um aluno nosso: como você avalia a questão da retomada da economia? Se seria interessante investimentos, público ou privado, em infraestrutura para reduzir o desemprego e acelerar o crescimento do PIB? Pergunta do Rafael. Muito obrigada, Giacomo. Então, passo a você a palavra e desde já agradeço a todos pela participação e a você por essa aula. Tá, obrigado então, Luciano, obrigado ao André, aos outros colegas, a Janaína também. O tempo também é um recurso escasso e eu vou tentar ser bastante breve. Bom, quanto às formas, né, de políticas públicas, que a gente viu que não tem uma resposta única. Os vários países adotaram estratégias diferentes com relativo sucesso, né? Como eu falei, a estratégia chinesa de contenção forçada foi uma recuperação rápida. Tu teve a estratégia que foi adotada na Alemanha, né, de se testar. Tu teve a estratégia, no caso da Suécia, né, de não fazer, né, vamos dizer assim, não fazer nada, não é bem assim, mas enfim, né? Tu teve uma estratégia de lockdown forçado via legislação, como que se adotou na Espanha, Itália e França. Né? Ou seja, a gente não sabe ainda realmente o que funcionou. O que a gente tem visto, né, no Brasil, que nós não testamos, não isolamos, o isolamento foi mais do que o extenso, né? E os dados ainda, digamos, de isolamento vertical, horizontal, a gente não tem dados aqui.
Por que esses países, né, adotaram diferentes estratégias? Devido às características institucionais que tem. Na China tem uma ditadura, então você pode forçar. Diferentemente nos Estados Unidos, Estados Unidos e outros países democráticos, tem que negociar e implementação. Como que são as características do sistema de saúde, por exemplo, que tu tem, como que o sistema inglês, por exemplo, que é um sistema parecido com o brasileiro, coloca. Então, assim, o isolamento, assim, talvez, né, o vertical seria o mais adequado, que isolaria realmente aquelas pessoas que estão em grupo de risco, né, que a gente sabe, conhecimento até agora, essas pessoas que estão com idosos, que têm doenças crônicas, né, como diabetes, estão obesos e assim por diante. O problema é que a gente não testou essas pessoas, os testes foram insuficientes, no caso do Brasil, e isso se tornou impraticável, então colocou o lockdown. O que aconteceu? O efeito desse lockdown, no caso do Brasil, tem custo significativo em termos de queda do nível de atividade brutal, como nunca visto na história. Com relação à retomada aí dos gastos com investimento em infraestrutura, né, seria uma política keynesiana. Qual é o grande problema? O Brasil está com um déficit público chegando aí aos 100%, está com gastos significativamente. Qual é que seriam os setores? A minha ideia talvez seria de fortalecer uma economia que a gente chama assim a pro-market, ou seja, fortalecer o marco regulatório, desregular a economia, fazer as reformas institucionais, principalmente a reforma tributária, e estimular, né, um ambiente para a retomada do nível de atividade econômica, e não escolhendo aqueles setores X, Y, Z, e deixando que o mercado vá fazer isso. Uma das formas que tem sido feita, né, nesse sentido, seriam políticas de crédito, né, para, pelo menos, manter o emprego. Que a retomada do nível de atividade econômica, principalmente a redução do desemprego, ela vai demorar algum tempo, né, que as empresas vão demorar ainda a contratar. Com relação a outros efeitos que a gente tem, isso realmente é um custo ainda, digamos, um custo indireto dessas políticas de contenção, no caso, né, de outras medidas que estão sendo subdiagnosticados, né? Eventualmente, as mulheres estão deixando de fazer mamografias, homens estão fazendo a colonoscopia, ou câncer de próstata, ou fazendo outros diagnósticos com glaucoma, enfim, deixando de outras. Então, os efeitos dessa questão, né, ou estão sendo reduzindo o número de transplantes, por exemplo, possa estar aumentando os custos, né, dessa pandemia de uma maneira indireta, pela não ida, o não diagnóstico dessas outras doenças, dessas outras enfermidades. E tu tinha uma outra pergunta aqui, a política de curva de contágio, né, que poderia ter. Olha, esses dados ainda são bastante novos, né? O que a gente tem com base nos dados da pandemia de 1918, que ela não foi uma onda única, né? Nós tivemos duas ondas, ela foi, reduziu e voltou, mas ao longo do tempo nós esperamos que ela diminua. Isso depende do que a gente chama em epidemiologia do chamado R0, que nada mais é uma equação diferencial, né? Que aquele R0 tem que ser menor que 1. Então, a ideia é que mais pessoas estejam infectadas, né? Quando elas estão infectadas, elas se tornam imunes, né? E o vírus vai encontrar cada vez menos pessoas suscetíveis à doença e ela acaba naturalmente, né? Com colocação. Essa é até umas estratégias que se coloca para acabar. Ela vai acabar naturalmente, né? Devido à aquisição natural de imunidade ou aquisição via vacina. Essa vacina ainda vai demorar algum tempo, né? Ou seja, é teoricamente possível que ela seja antes do final do ano, mas assim, é praticamente improvável, eu acho, que surja uma vacina, né, num prazo tão curto de tempo, dados os prognósticos que a gente tem. Então, eu acho que chegamos em 14 horas, né, o tempo que é um limite também da aula, né, enfim. Eu fico à disposição, eventualmente, alguém que deseja tratar, né? Eu tenho alguma bibliografia, vou começar a orientar uma aluna sobre isso, né?
Eventualmente, estou à disposição na URGS, né, ou para um outro evento aí que a gente possa fazer em conjunto. Estou à disposição. Mais uma vez, eu agradeço a Luciana, aí, em nome do pós-graduação em Economia da Unicinos, né, e agradeço a participação de todos e quem nos ouviu agora e quem talvez vá nos ouvir, vai ficar gravado, vai estar à disposição no site da Unicinos. Então, uma boa tarde a todos, a Luciana, né, principalmente ao Vinícius, pela inestimável ajuda que me deu na infraestrutura para que esse evento pudesse ser viabilizado. Bem, muito obrigada, professor Giacomo, muito obrigada pela sua aula. Agradecemos mais uma vez, em nome de todo o programa de pós-graduação da Economia, a comissão organizadora, também ao pessoal do setor de eventos da Unicinos, em especial, né, o Vinícius e o Matheus, que acompanharam e viabilizaram essa nossa aula inaugural. Já deixo o convite a todos. Nós, no dia 2 de outubro, iniciaremos a nossa série de seminários de pesquisa, tá? Neste mesmo horário. Então, fiquem atentos à divulgação do nosso cronograma e dos links para a participação das lives. Eu agradeço a todos, aqueles que acompanharam, aqueles que irão acompanhar, e uma boa tarde. Uma boa tarde a todos também. Tchau, tchau, Angélica. Eu vou desligar aqui.